Uma das perguntas que eu mais recebo através do meu Instagram, aliás, você me segue lá, @WagnerRambo, siga agora, tem conteúdo bacana também, é se a eletrônica já morreu, a eletrônica como conhecemos vai acabar, se não vai ter mais espaço para ela. Galera preocupada com essa questão, eu trago neste vídeo a minha opinião sobre o assunto. Polêmico? Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um Somente Leitura. Hoje nós vamos falar sobre a eletrônica. Existe ainda espaço no mercado para desenvolver com eletrônica? Muitos estão preocupados com isso, tem inteligência artificial, tem aí evolução tecnológica, e aí a galera pergunta, aquela eletrônica que conhecíamos lá dos anos 90, começo dos 2000, quem é das mais antigas até antes de 90, anos 80, anos 70, está morrendo, não existe mais, não tem mais espaço algum para esse tipo de desenvolvimento com eletrônica. Vamos conversar um pouco sobre isso neste vídeo bacana aqui. E acesse rindakcomponentes.com.br se você quer componentes eletrônicos para os seus projetos. A Rindak tem seu DNA, esse amor bacana pela eletrônica, então você tem aqui o link na descrição para se cadastrar e já conhecer os produtos. E é claro que a eletrônica não morreu e nem morrerá, por isso a Rindak apoia aí o canal e também tem muitos produtos para você conferir. Então, sobre a eletrônica, tem muita coisa cíclica que acontece no mercado. Às vezes certos setores estão em alta, às vezes certos setores estão em baixa. Isso é comum, faz parte do jogo. Então, por esse motivo, nós podemos deduzir que sempre vai ter um período em que certo setor vai estar perdendo. Sempre vai ter um período que certo setor estará ganhando, então estará em alta, terá mais procura, mais demanda. Isso faz parte, é normal, e a minha avaliação realmente sobre isso é que o mercado é cíclico. Existem períodos em que algo está mais em alta. Por exemplo, nós tivemos ali em 2021 um boom dos cursos online, os cursos de conhecimentos gerais e específicos também, em função, é claro, do período que estávamos vivendo naquela época, muitos procurando se instruir, estar ali procurando evoluir e aprender cada vez mais com conhecimento e buscando esse tipo de conhecimento. Não que os cursos estejam em baixa atualmente, mas é importante destacar que eles tiveram essa alta ali em 2021 e em função do período que vivemos por lá. Mas a questão do desenvolvimento em eletrônica, eu acredito que sempre teremos espaço para isso. A eletrônica clássica, como conhecemos, a eletrônica analógica, aquela eletrônica de componentes mesmo, construir os circuitos componente a componente, isso não vai se perder. Isso, de certa forma, sempre estará em foco. Pode ser que períodos ocorra uma baixa, como eu mencionei, por causa da questão cíclica desse conteúdo, como ocorre aí no mercado, mas todos têm que aprender de algum lugar, todos têm que buscar o conhecimento dos fundamentos, seja a disciplina que for, para evoluir em suas aplicações profissionais. Então, por esse motivo, é importante que todos busquem esse conhecimento. Você precisa aprender dos mais fundamentais circuitos elétricos para dominar os circuitos mais complexos, circuitos de desenvolvimento diversos. E a partir daí nós já podemos pensar em circuitos que envolvem transistores, por exemplo. É de suma importância que você, que vai trabalhar com eletrônica, tenha em mente o conhecimento de transistores, tanto o bipolar de junção quanto os MOSFETs. Também é importante saber sobre os JFETs, IGBTs e estes dispositivos todos. Então, por esse motivo, você tem que ter aí em mente como os componentes se comportam, como eles funcionam. Você precisa saber como construir circuitos. Mesmo você que trabalha com sistemas embarcados, que hoje em dia um simples microcontrolador acompanha alguns poucos componentes externos e você tem ali um dispositivo sensacional que lhe permite desenvolver muitos projetos e aplicações de robótica, automação e outros tipos de circuito. Você tem que conhecer os fundamentos também.
Em muitos casos é importante você saber o funcionamento de um transistor para usar ele como um driver, porque como sabemos um microcontrolador por si só não consegue acionar cargas como relés, por exemplo, alto-falantes, buzzers, LEDs com mais potência. Então você precisa saber dimensionar um transistor driver ou conhecer circuitos integrados dedicados a isso. E além disso, como eu sempre menciono, o conhecimento em eletrônica digital é importantíssimo e é uma obrigação de você que trabalha com microcontroladores e estes dispositivos. Por quê? Porque você tem que conhecer a lógica digital, você tem que conhecer como funciona cada uma das portas lógicas, você tem que entender sobre álgebra de Boole, é importante você dominar isso. Na hora que você estiver construindo, ainda que seja um código, um algoritmo, você tem que saber como ele se comporta e lá os fundamentos de eletrônica digital vão ajudar. Eventualmente você vai ter que comunicar este microcontrolador com algum periférico, algum dispositivo, algum circuito integrado, mesmo que discreto. Então, nesse caso, o conhecimento em eletrônica digital é fundamental. Também a comunicação serial, frequente. Praticamente todos os dispositivos microcontrolados que utilizamos têm que se comunicar de forma serial, utilizando um protocolo, utilizando um padrão de comunicação. Então, é de suma importância que você domine tudo isso. Lá atrás, quando eu comecei, estava totalmente em baixa, para você ter uma noção, estava totalmente em baixa o desenvolvimento de kits didáticos de eletrônica analógica, porque já estava entrando aí, os microcontroladores estavam muito acessíveis, a galera desenvolvendo, procurando esse tipo de conteúdo na época, mas eu decidi criar kits de eletrônica analógica, até porque não tinha nada no mercado na época que eu comecei. E em função de um desses kits que eu desenvolvi de eletrônica analógica, que eu consegui aí um cliente bom em São Paulo, que adquiriu muitas unidades, pois ele só encontrou o meu kit que eu desenvolvi, e a partir daí se originou a empresa WR Kits, que você já conhece aqui do YouTube, muitos já conhecem antes mesmo, porque a empresa é desde 2011, como você já deve saber. Então tudo isso é para você ter uma noção de como existe essa questão cíclica do mercado. Muitas vezes você pode ter aí a necessidade de desenvolver um circuito e ao mesmo tempo você quer praticar alguma coisa como hobby. Isso é muito legal. Os entusiastas que querem testar, têm o seu laboratório simples ali, querem fazer os seus testes iniciais para obter o conhecimento, para ver funcionando na prática, que uma coisa é você estudar nos livros, ter ali toda a noção teórica do que você está desenvolvendo, mas outra coisa bem diferente é você pegar, juntar aqueles componentes na prática, na bancada e ver tudo funcionando muito parecido como diz a teoria. Quando você vê isso, é realmente muito gratificante. Para mim, que já trabalho, desenvolvo, estudo, pratico eletrônica desde 1997, literalmente o milênio passado, nos dias de hoje ainda dá uma satisfação muito grande de ver aquele circuito prático funcionando ali na bancada. Por esse motivo, eu digo a você, a eletrônica não morreu nem morrerá jamais. Sempre teremos períodos aí em que algum dispositivo estará em alta. Teve uma fase em que só se falava em FPGAs também, para você ter uma noção. Então, muitos diziam, não haverá mais necessidade de protoboards, desenvolver com circuitos digitais discretos, porque os FPGAs estão aí, maravilhosos, você faz a descrição de hardware ali, tem o circuito digital funcionando, mas estamos aí muitos anos depois ainda desenvolvendo também com circuitos digitais, circuitos discretos, microcontroladores e periféricos. Eu quero dar uma dica de leitura para você que eu já trouxe aqui no canal, que é o livro A Arte da Eletrônica. Eu tenho a versão em inglês, mas eu também recomendo essa em português. Tem a questão da tradução, que em alguns pontos deixa a desejar, mas para você que ainda não domina o inglês, é uma boa pedida. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir, porque passa por todos os setores da eletrônica. Olha só a Bíblia que é. Então você tem os fundamentos, você tem dispositivos mais avançados, fala aí de eletrônica digital também,
fala de eletrônica de potência, fontes chaveadas, entre outros. A arte da eletrônica é um obrigatório para você ter aí na sua biblioteca. E um último recadinho do vídeo de hoje é o seguinte: a promoção está encerrando. Você sabe qual? Black Friday da WR Kits. Estamos em dezembro ainda falando de Black Friday, mas está encerrando precisamente hoje, então corra. wrkits.com.br/cursos na descrição, invista em quantos cursos quiser com o cupom BLACK24, está na tela para você, 50% de desconto, então é imperdível. Todos têm acesso vitalício, todos têm certificado de conclusão e como você já entendeu, a eletrônica não morrerá. Quanto mais você investir e quanto mais você se especializar, mais terá espaço para você, porque o mercado é você que faz. Então você pode encontrar brechas, você pode ir na contramão muitas vezes, como foi o meu caso. Kits de eletrônica com componentes discretos, kits analógicos, isso nunca vai vender. E não é que vendeu? Então eu deixo esse último recado para você. Um abração, sucesso e até o próximo vídeo aqui do canal.